evolução até chegar à tecnologia Racing, que é que está sendo usada hoje, certo? Então agora nós vamos passar ao que a gente precisa fazer com a tecnologia Racing. O que é que a gente precisa fazer? Como é que chama o processo? Quando você tem uma cena, está usando a tecnologia Racing. Qual que é a rasterização? Fazer o quê? Rasterização. Exatamente. Ou também chamado de scan conversion. E o que seria exatamente isso? Uma conversão. Hã? Uma conversão. Conversão. Mas de que para quê? Eu até mencionei que a gente, quando fazia o raycasting, já fazia isso de forma natural, porque o raycast faz exatamente aquilo. O que a gente armazena no final do processo, que eu disse, você pode botar debaixo do braço e levar para qualquer lugar. A matriz. O frame buffer, aquela matriz de cores. Isso. Exatamente isso. Então o processo de scan conversion é exatamente isso. Você pegar o seu cenário, que está composto de, a maioria das vezes a tecnologia raster utiliza objetos que vão estar, a estrutura de dados dele está convertida para malhas, normalmente. É possível fazer, por exemplo, pegar uma esfera e fazer uma scan conversion dela? Mas normalmente o pessoal pega triângulos, malhas de triângulo. É a estrutura basicona que faz com que rode tudo na GPU muito fácil, muito rápido, porque tudo é padronizado em triângulos. Ok? Então essa scan conversion, ela vai exatamente pegar seu cenário que está convertido em um bocado de malhas, e vai pegar cada um desses triângulos dessa malha e vai transformar as informações de pontos desse triângulo que estão coloridos, né, porque a gente vai colorir esses pontos, e botar isso numa matriz. Ok? Então o que você tem é o frame buffer, aquela informação que linha a linha, pixel a pixel, você tem uma informação de cores. Você só pegar aquilo ali, você não vai fazer sentido nenhum. Olhando com uma matriz de cores, você olha lá. Agora, quando você manda mostrar isso na tela, vai aparecer realmente a razão, né? Ou como foi que ela foi construída, né? O que ela representa. Ok? Mas se você simplesmente pegar uma matriz com aquelas informações, em cada ponto você tem 3 informações RGB, você não, olhando só para a matriz, não vê, a não ser que seja uma coisa muito simples, em que você veja uma cor só e de repente num triângulo assim, dá para você imaginar o que seja. Mas esse scan converge é exatamente isso, certo? Então, quando você faz a scan conversion, você pode também fazer, por exemplo, a scan conversion somente das arestas do triângulo, se você quiser. Eu não quero ver o colorido do triângulo na parte interna dele, eu só quero ver as arestas, que a gente chama de modelo wireframe. Por que wireframe? Parece um exclusivo conectado. Wire de arame, né? Um aramado. Se vocês verem aquele prédio lá que tem no Curitiba, no Paraná, Caveiro, é a ópera de arame, né? Será aquele jardim, não é? O jardim? Em frente ao jardim lá, que tem o Jardim do Sol, né? Das flores lá. Hã? Acho que era Castelo de Arame, alguma coisa assim. É um nome desse aí, mas exatamente por que é arame? Porque você vê o frame dele bem à mostra, né? Ópera de arame. Hein? Ópera de arame. Ópera de arame, Quase. Ok, então, dentro do processo que a gente até já discutiu, nós estamos aqui trabalhando nessa coisa de síntese de imagem, né? Então, nós vamos ter agora a questão do observador, né?
Quer dizer, quando você gera uma cena, você gera do ponto de vista de alguém que está observando aquela cena. Você gera a cena tudo bem, mas na hora de gerar a imagem, você está gerando a imagem do ponto de vista de alguém que está olhando aquela imagem, que a gente chamou aqui de fotógrafo, observador, o que for, tá certo? Então, aí nós vamos ter, nessa síntese de imagem, nós vamos ter objetos e observadores. O observador forma a imagem dos objetos, a gente fazendo uma simulação do nosso sistema visual, do sistema visual humano, em que a imagem é formada na retina. Então a gente pega uma câmera, que a gente vai ver aqui, modelo de câmera que a gente utiliza é bem simples, poderia e pode ser sofisticado, vai ser uma câmera que simule com aquelas lentes, todo tipo de lente pode ser simulado em computação gráfica, tá certo? Mas o modelo tradicional é um modelo de câmera extremamente trivial, e esse é o que nós utilizamos quando a gente fez raycasting. Então a gente vai ver aqui a analogia de um com o outro. Então a imagem é formada no plano do filme. Então os observadores distintos formam imagens diferentes de um mesmo objeto. Objetos e observadores estão no mundo 3D e as imagens são no mundo 2D. Por que ela é no mundo 2D? Porque ela é uma projeção num plano de um filme, certo? Mas a impressão, quando a gente olha para aquela imagem, a gente quer que a gente tenha a mesma impressão da tridimensionalidade daquela imagem que foi gerada, certo? E isso é conseguido através desse processo que a gente chama de renderização, né? Que no raycasting foi o quê? Dependendo do raio que você incida sobre os objetos, o raio que você mande, ele incide sobre o objeto e você renderiza diferentemente. Vai ter um vetor normal, vai ter uma direção de visualização, vai ter um ângulo diferente com a fonte luminosa. Então cada ponto ele é renderizado de um jeito que simula a maneira como a gente está vendo. Então a gente olha para aquele objeto e pensa nele tridimensional, porque é o que a aparência dele é tridimensional, por conta disso. Bom, e obviamente para gerar alguma coisa que a gente possa ver precisa de luz, né? Sem luz nada vai acontecer, porque o que a gente vê do mundo é exatamente a energia que chega no nosso sistema visual, oriunda dessas múltiplas interseções das fontes luminosas, né? Dessas múltiplas reflexões com os objetos do ambiente. Aí alguma energia chega no nosso olho. Ok, então aqui nós temos três elementos da visualização: fonte luminosa, observador e objeto mediador. Eu vou botar aqui as imagenzinhas, que é mais fácil. Se esse objeto mediador for, por exemplo, um filtro, a gente chama isso, ou assim, se você não tiver objeto mediador, você olhar diretamente com a fonte luminosa, você chama disso aqui a cor da fonte é a cor iluminante. Aí se você olhar aquela fonte luminosa, mas através de um filtro, você vai ver uma cor transmitida, a gente chama transmitida. E se o objeto observar a fonte luminosa de forma indireta, depois que ela interagiu com o material de um objeto, ela reflete, chega no meu olho, essa cor é a cor que você vai perceber como a energia oriunda dessa reflexão. Ok? Ok, aqui são só alguns aspectos de luz, eu vou passar isso rápido, porque o que interessa aqui é que, se você olhar, a luz é uma onda eletromagnética, ela é parte desse espectro enorme de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, aquelas que têm maior comprimento de onda, são as ondas de rádio, de um lado do espectro, e do outro lado os raios gama, que são altamente danosos, porque eles carregam alta energia. Tá certo? Eles têm um comprimento de onda extremamente pequeno.
A luz visível ela está situada num comprimento de ondas intermediário, bem pequenininho a faixa dela, e fica entre a radiação infravermelha e os raios ultravioletas. Certo? Então os raios ultravioletas já estão numa faixa que acima dela já começa a dar danos para os nossos olhos, né? Por isso que o pessoal, para a pele também, né? Então já começa a parte com mais energia e é mais perigosa por isso. Ok, aí tem os aspectos de comprimento de onda, velocidade de onda, isso aqui ninguém vai usar no dia a dia, certo? São informações que vocês podem ler se vocês quiserem. E aí está só para ter uma ideia de como ela é um espectro bem pequenininho, de comprimento de onda bem pequeno. Bom, essa aqui foi o assunto que a gente discutiu até agora. A gente discutiu uma versão simplificada dessa técnica que chama Ray Tracing. O que tem de diferente o que vocês viram até agora para o que está desenhado aqui? Quem pode dizer? O lançamento ou reflexão. Vamos começar aqui pelo olho. Eu mando um raio, mandava, né? Por onde eu mandava esse raio? Para a tela. Por um quadradinho que a gente chamou aqui na nossa analogia da tela de mosquito, né? Tá certo? Mandava um raio ligando o olho do observador àquele ponto naquela tela. É transparente. Por acaso eu botei aqui representado de azul, uma tela transparente. Aí siga o raio, o que acontece ali? Vai bater no objeto. Interseção com aquele cubo, certo? O que a gente fazia? Calculava a energia que Mandava diretamente um raio que vai daquele ponto de interseção com a fonte luminosa, certo? Aí media a energia e pintava no pixel correspondente. Era só o que a gente fazia. O que está fazendo aqui de diferente? usando raio para outros objetos. Além daquela iluminação que a gente chama de iluminação direta, o Ray Tracing, isso é apenas uma variação original do Ray Tracing. Hoje em dia tem muitas modificações de técnicas oriundas do Ray Tracing, chamada Path Tracing, que é uma das mais usadas, tá certo? E depois, para quem for fazer computação gráfica 2 em algum momento, a gente discute isso lá. Mas aqui nessa técnica do Ray Tracing, ele chega nesse ponto de interseção e ele lança 2 raios, ou um raio só, dependendo do objeto. Se o objeto for transparente, ele lança 2 raios. Um que é o raio na direção do raio refratado. Então, refratado é aquele quando penetra ali, representado pelaquela linha pontilhada. Ele tem o meio onde o raio vem e o meio dentro do objeto que está transparente. Ele tem um índice de propagação da luz diferente. E aí vocês viram lá na física essa relação que faz com que o raio desvie, né? Por conta dessa refração. Então a gente calcula exatamente essa direção em função desses índices. A gente usa aquelas fórmulas, depois eu vou mostrar essas fórmulas, e ela vai naquela linha pontilhada. Quando chega na linha pontilhada, o que aconteceu? Eu segui esse raio. Ele calculou uma outra interseção, não foi? Com o próprio objeto. E ele sai do objeto. Então, outra refração. Poderia ter outra reflexão também. Ok? E aí aquele raio sai e bate naquele objeto azul, que é um cilindro. Aí você pega o cilindro e manda uma iluminação para o ponto do cilindro. Essa energia que vem lá da fonte luminosa, bateu naquele ponto do cilindro, segue esse caminho de volta aqui. É como se ele estivesse seguindo o caminho de energia. Uma energia que veio de lá, bateu aqui, entrou no cubo e saiu aqui na direção do olho do observador. Então isso é que o Ray Tracing faz. A gente manda essa direção na direção do raio refratado e de um raio refletido, que foi essa que bateu na esfera. Quando ele bateu na esfera aqui, eu iluminei diretamente aquele ponto da esfera
e seguir a energia até o ponto de interseção e depois ao olho do observador. Então, quando você segue a energia vindo da fonte luminosa de forma indireta, começa a aparecer efeitos interessantes de reflexão de um objeto sobre o outro. E esse caminho aqui, se você olhar o da esfera, ele só tem um raio principal, que é o da primeira interseção, e um raio secundário. Mas eu poderia ter explorado naquele ponto de interseção da esfera, lançado outros dois raios. Se a esfera fosse transparente, teria uma refração, se não, apenas uma reflexão. E eu continuaria seguindo múltiplas interseções. Então isso forma uma árvore binária. Isso forma uma árvore binária. Para cada pixel forma uma árvore binária, porque no ponto de interseção eu lancei um raio representando a energia que vai chegar naquele pixel. O primeiro ponto de interseção é o primeiro raio enviado para a cena, certo? Na hora que ele pegou a interseção, eu bifurco dois raios. Se esse material for translúcido, teria dois raios. Se não, um desses ramos desaparece, só vai o raio refletido, certo? Na hora que ele bate no material que é translúcido de novo, dois raios. Então é uma árvore binária em princípio, com alguns ramos da árvore inexistentes por conta do fato do material ser ou não transparente. Diga. Assim, deve ter jeito de otimizar isso, mas a princípio não é exponencial, né, de raio. É muito caro, por isso que exatamente é uma técnica que, na época que ela foi concebida, acho que no início dos anos 70, ou menos, não sei, ela simplesmente, primeiro que não existia tecnologia raster quando ela foi enviada. Então essa concepção é bem abstrata, tá certo? Mas na hora que ela se tornou possível, foi nos anos 80, quando o raster já estava popularizado, fizeram a primeira cena com Ray Tracing e todo mundo ficou impressionado, tá certo? Mas só era esfera, primeiro só era esfera, mesmo assim, comercialmente, as coisas mais, só mas agora ela está se tornando de volta, porque agora você vai ter placas específicas com implementação de Ray Tracing nela. E a tendência é que vá cada vez o poder dessas placas gráficas vão ser implementando em hardware essa técnica, certo? Então vai ficar. Isso espera, né? Isso o pessoal espera que seja o futuro. Né? Essa foto dessa primeira implementação é fácil de achar? É fácil de achar? Eu tenho, depois eu posso trazer para vocês. É só uma dúvida, tipo, até quando para nível de computação gráfica o problema está no hardware e não no código? Tipo, não tem como otimizar mais ainda para conseguir fazer o Ray Tracing e rodar numa placa mais básica? Não, todo dia tem técnica nova aparecendo por conta disso. Hoje em dia o foco além do desenvolvimento de hardware, que seriam as placas gráficas específicas para a técnica de Ray Tracing, há um desenvolvimento ainda continuando, que é minimizar esses cálculos de interseção, certo? A gente vê que se lançar 1 milhão de pixels, eu não preciso, em teoria, eu não precisaria perguntar todos os objetos da cena se cada um daqueles raios tem interseção com ele. Para isso, usa aquelas estruturas de envoltórias que eu falei, os BVHs, Bounding Volume Hierarchy, certo? Então essa hierarquia de volumes envoltórios ainda continua sendo utilizada, tá certo? Umas fáceis de implementar, que são aquelas AABBs, que X-Aligned AABB Bounding Boxes, X-Aligned Bounding Box, e tem outro conjunto que é um pouco mais caro, mas fica melhor ajustado aos objetos, que é OOBB, Object Oriented Bounding Box. Então, se eu tiver um cilindro orientado no espaço e eu quiser fazer uma caixa paralela aos eixos da câmera, por exemplo, pode ficar um bocado de um espaço vazio, porque ele não está bem orientado, bem encaixado num retângulo, né? Num paralelepípedo. Mas se eu botasse uma coisa que parece uma cápsula, seria perfeitamente, no caso do cilindro,
envolveria perfeitamente, certo? Então essas são as técnicas que estão sendo desenvolvidas hoje. Professor, a NVIDIA lançou esse ano uma atualização na estrutura do BB-8 dele, né? Que eles chamam de Mega Geometry. Eles ainda usam a AMD, só que é de uma forma super otimizada que usa até streaming de dados, que aí ele atualiza a árvore em tempo real. E isso permite a movimentação dos triângulos, das malhas até em tempo real. Então você consegue ter um path tracing verdadeiro e com movimento, né? Então é isso aí, todo ano vai é coisa desse ano. vai aumentar essa velocidade, sabe? E aí isso é hardware, é software mesmo, inovação do grupo de engenharia dele. Professor, da mesma forma que o Ray Tracing é uma evolução do Raycast, tem uma evolução do Ray Tracing? O quê? Que o Ray Tracing é uma evolução do Raycast? O Ray Tracing é a evolução do Raycast. Eu acho que assim, quando o cara inventou a técnica, começou o Ray Tracing, ele pensou em todo esses boundings que vocês estão vendo nessa figura, tá certo? Mas por questão de rapidez, quando as pessoas começaram a usar no raster, viram que o Raycasting já leva uma cena bem bonita, tá certo? Obviamente tem problemas, né? Problemas que a gente viu, que é de você não ver reflexão do objeto sobre o outro. Se você olhar em alguns desses objetos mais luminosos, a gente vê claramente reflexão do objeto, certo? Sobre o outro. E aí o sistema visual humano, ele é, obviamente, essa coisa de geração, entrar entrar aqui pela frente do nosso olho, todos esses ajustes que no nosso olho é sofisticado, podem ser simulados, mas ninguém fez nos modelos que são adotados normalmente, né? Assim, modelos especiais podem simular todos esses problemas de ajuste de câmera, botar lente na frente, lentes diferentes, isso tudo é possível, tá certo? Mas no nosso modelo não, é uma simulação bem grotesca do nosso sistema visual humano, que é esse aqui, ó. É o modelo do Lambi-Lambi, que eu falei, da câmera do Lambi-Lambi. É uma caixa de sapato com um furo mínimo na frente do plano frontal e um filme no final da câmera. E com isso eu controlo várias coisas, vários efeitos, né? O que acontece aqui nessa? A imagem vai sair invertida. Se você tiver essa caixa de sapato aqui, essa região aqui é a do fio. Aí você colocou esse orifício mínimo aqui no centro da caixa. Então, se você colocar aqui como aquele eixo Z que a gente está acostumado, eixo Z é onde eu pino, aí o que acontece se tiver um objeto aqui? Um objeto. Ele vai raios que a gente chama raio de projeção, passando por vários pontos desse objeto, vão penetrar aqui na caixa. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Esse raio não bateu no filme, certo? Ele não bateu no filme. Então, significa que esse objeto não está sendo visto todo. Como é que eu saberia qual é a parte do objeto que está sendo visto? Esse exemplo aqui. Posso fazer assim, ó. A parte do filme começa aqui, né? E a parte do filme começa aqui. Então imagina um raio que chegou aqui no limite desse filme. Ele viu essa parte desse palito aí. E aqui, nesse outro limite, ele pode ter visto outras coisas que eu não desenhei aqui. Esse aqui define
define o campo de visão aqui da câmera. Esse ângulo aqui é o campo de visão dessa câmera. Porque esse é o limite dela. Passou desse ângulo aqui, nada que tiver acima vai bater no filme. Certo? Então esse aqui é o campo. Ângulos opostos pelo verso, obviamente isso aqui é θ também. Se eu quisesse ver mais dessa, eu quisesse ver o objeto inteiro, o que eu deveria fazer? Hein? Desse tipo de câmera. Desce aí um pouquinho. Sobe a câmera. Mas nesse caso você vê o objeto inteiro. Mas se eu tivesse esse objeto aqui, por exemplo, mudar um objeto que tivesse a mesma dimensão para cima e para baixo. Esse segmento de ré. Aí não adianta mais puxar a câmera para cima ou para baixo, vai continuar vendo parte do objeto, não vai ver ele todo. Não tem jeito. Puxa a câmera para trás. Solução. Certo? Então afastar a câmera como um todo para trás seria uma possibilidade. Tá certo? E se puxar só o fundo para frente? Hein? Puxar só o fundo para frente. Aí, na época da câmera lambi-lambi, isso aconteceu mesmo. O pessoal começou a fazer uma caixa sanfonada, que a gente chama de sanfonada. Ela permite que você encolha ou expanda ela. Então, se você fizesse ela mais curta, você aumenta o campo de visão. Certo? Pode rotacionar o objeto, não para transferir o tamanho dele. Não, tudo você pode fazer para ver o objeto, mas não adianta se você. Eu estou falando em termos de solução na câmera para enxergar o objeto inteiro. Tá certo? Essa câmera que ela tem uma dimensão fixa, não é a câmera sanfonada do lambi-lambi, ela tinha uma caixa de sapato fixa. Se você não conseguisse ver o objeto inteiro, só tinha um recurso, que é o que a Maria Luísa disse. Afastada a câmera do objeto para eu ver mais do mundo. Porque o campo de visão não vai mudar. O filme é fixo, essa altura aqui é fixa. E esse L é fixo. Então essa relação define esse ângulo. Tem a tangente do ângulo, obviamente, que obviamente define o ângulo. E o ângulo é fixo. Então se você quisesse ver esse objeto, tá certo? Assumindo que você se o objeto for uma pessoa, se diz, afasta mais aí que eu não quero, estou com preguiça, aqui eu estou na beira de um lago, aqui eu não posso mais me mexer para me afastar. Eu caio dentro d'água, né? Tá certo? Então o povo tem que se afastar para tirar foto de um grupo maior. Né? Tem horas que o fotógrafo está limitado a posição dele. Então aí você tem que afastar o pessoal que está sendo fotografado, certo? Mas enfim, isso aqui seria uma câmera com esse campo visual amarrado, tá certo? Então, normalmente, se você tem uma câmera mais sofisticada, mesmo que o pessoal esteja próximo e eu não possa me mover, eu mexo na minha câmera para aumentar esse campo de visão, tá certo? Então, essas são possibilidades, mesmo nesse modelo assim. E aí, o que acontece? Você teria se essa imagem fosse gerada, mesmo que o objeto fosse completamente visível, ou seja, se o meu objeto fosse esse objetozinho aqui, ó, vou botar como se fosse um objeto que tem uma partezinha aqui do material diferente. Essa imagem dele ia aparecer aqui, ó, aparecer daqui de cabeça para baixo, tá certo? Esse pezinho dele aqui entrou, veio para cá. Ele aparece aqui, né? Ele aparece aqui, tem uma partezinha no final dele aqui. De cabeça para baixo. Imagem invertida. E aí você teria, por semelhança de triângulo, vendo esse raio projetor, calcular qual é a coordenada lá no filme. Se você sabe as coordenadas do ponto que está sendo projetado, você passa um raio projetor passando pelo centro da câmera. E por semelhança de triângulo você calcula, sabendo a dimensão da caixa, esse D, essas coisas todas, você calcula por semelhança de triângulo as coordenadas daquele ponto, certo? No nosso caso, o que a gente fez? No Raycast. E a
A gente precisou ficar fazendo semelhança de triângulo? Não, o que a gente fez? Pegou a equação de um raio, matematicamente definida como uma equação paramétrica, e foi lá buscar esse ponto de interseção que satisfazia as duas equações, não é isso? Essencialmente o que a gente está fazendo é uma semelhança de triângulo, mas está embutido naquele processo de cálculo de interseção. Calculava o e depois substituir e estava com o ponto de interseção próximo. Ok? Aqui ele faz por semelhança de triângulo. E aqui está definido o campo de visão da câmera. Fixa H sobre 2 dividido por D, isso dá tangente na metade desse campo de visão, do θ sobre 2, certo? Vou pegar só a parte de baixo aqui, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se você pegar o triângulo retângulo aqui, H sobre 2 dividido por D, da tangente de θ sobre 2. Por isso que esse θ é igual a 2 vezes o arco cuja tangente é H sobre 2 dividido por D. O campo de profundidade da câmera é infinito, ou seja, nada sai de foco nesse tipo de câmera. Pode estar longe como que tiver, não sai de foco. A imagem é invertida. E aí o que a gente fez para lidar com a imagem direta? Eu simplesmente, já que eu estou fazendo essas coisas tudo matematicamente, eu crio um plano de projeção na frente da câmera. Então eu acabo com essa coisa de modelo de câmera com técnica invertida e penso assim, ó, aquele orifício onde eu tinha na câmera, aquele orifício, ele é simplesmente um ponto de convergência de todos os raios. Ok? Agora o meu plano de projeção eu vou botar na frente, é uma distância dele, foi o que nós fizemos no Raycast. E eu quero agora, quando eu tiver um objeto aqui, ó, essa setinha azul, eu quero saber como é que ela é representada no plano de projeção. Então eu liguei um raio pela ponta da seta e vi onde ela projetou. Ok? Então o Raycasting, né? Nos processos que a gente vai de rasterização que a gente vai ver, diferente do que a gente fez no Raycasting, a gente está usando esse modelo que está desenhado aí, que é assim. Se eu tiver, depois eu vou falar mais detalhes sobre essa coisa de perspectiva, mas se eu tiver, isso que a gente está vendo é perspectiva, certo? Quando os raios convergem com um ponto único. Então, imagine que esse é o centro a gente chama de centro de projeção, COP, onde fica o olho do observador no caso de perspectiva. Centro de projeção. Aí você tem aqui essa direção, e aí a gente pegou a uma certa distância do centro de projeção, a gente botou o tal do plano bloqueador, que a gente chamou plano bloqueador, essa distância dele. Ok? Aí o que acontece? A gente definiu uma dimensão, vou botar simétrica, está mais ou menos simétrica aqui, pronto. Lá a gente chamou de quê? Isso aqui, essa abertura aqui. Chamou janela, que é no mundo real. Nós estamos no mundo real, nós estamos em coordenada de campo, nós estamos no mundo real. Então, esse D é uma coisa de ponto flutuante, essa dimensão aqui da altura da janela foi definida, chamou de H da janela. Ela tem uma largura, tá certo? Em algumas APIs ela pode especificar assim, ela pode especificar a altura e depois especificar uma coisa chamada aspect ratio. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Aspect ratio. Aí o que eu faço com esse aspect ratio? O que é o aspect ratio? Só uma proporção
A proporção é a altura e a largura da janela, certo? Então, se você tem essa proporção e eu dou o H, você determina o W. Certo? Então, se você tivesse um construtor para essa janela, você poderia dizer, especifique diretamente o H e o W e o D, que é a distância onde ela está, certo? Poderia fazer isso. O outro você poderia dizer assim, H, aspect ratio, AR e D. Pronto. São dois construtores diferentes. Mas no fundo, você está querendo calcular o H e o W. Isso é a mesma coisa. Agora, o que acontece aqui? Lá no Raycast, quando a gente tinha um objeto, vamos pensar aqui num triângulo. Triângulo no espaço tridimensional. Eu tenho aqui o ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3. Um objeto e uma malha, por exemplo. Triângulo. O que a gente fez lá? Em princípio nada, ele era um objeto como qualquer outro, a gente mandou os raios aqui e viu se teve interseção com o plano desse triângulo. Se teve interseção com o plano do triângulo, a gente verificou se aquela interseção estava dentro do triângulo ou não, usando aquelas coisas de coordenadas baricêntricas, lembra? Que a soma das três era igual a 1. Ok. A relação entre áreas do triângulo. Ok. Aqui, olha a diferença. Então aqui não tem esse negócio de ficar lançando raios. Ele chega assim, esse objeto é composto por 3 vértices. Então aqui tudo é em função de vértices. Ok? Por isso que nas técnicas modernas agora tem uma coisa chamada de vertex shader. Vertex shader, ou seja, é uma parte importante do processo, porque ele vai dizer informações sobre esse vértice, os vértices desse objeto. Então, o que eu vou fazer aqui com esse objeto agora, quando eu tenho esse centro de projeção? Eu vou pegar cada um desses vértices aqui e vou ligar através desse raio projetor e então dizer esse ponto P1' aqui, no plano de projeção. Ok? Aí eu faço a mesma coisa para o P2'. Então vou ligar aqui o centro de projeção, tirar esse H aqui do meio. E aqui está o P2'. E vou fazer com o P3. E aqui estaria o P3'. Vamos colocar agora isso de frente para a gente. Aqui a tal da janela, né? No meu plano de projeção. Aquele triângulo, fazendo uma hipótese aqui, pelo que eu estou vendo aqui na projeção, pode ser uma coisa desse tipo aqui, ó. O P3' está aqui, foi projetado aqui na janela. O P1' aqui do lado esquerdo. E aqui, suponha que o P2' foi calculado aqui. Certo? Esse plano de projeção, o que você está vendo aqui nesse plano de projeção, ele vai ser mapeado numa parte da área de desenho do seu computador. Tá certo? Quando eu falo uma parte de desenho, porque a gente, atualmente, quando falou de Raycast, a gente falou dizendo assim, há uma correspondência biunívoca entre a tela de mosquito e o quê? A área de desenho do computador. Quando você abriu lá, que a gente chamou de quê? Janela é essa parte física que eu abri no plano de projeção. Eu chamei um plano bloqueador na distância dele entre o observador e o cenário, certo? Estava vendo nada, ele abriu a janela, botou a tela transparente, agora ele vê através daquela transparente o mundo, certo? Mas na hora que você escreveu o código, vocês viram que a interface lá de relação entre o seu código e essas áreas de desenho que vão aparecer na tela do computador, certo? Você consegue isso via GLUT ou via GLFW. Tem uma série de
de interfaces gráficas que permitem essa interação de abre uma janela de 500 por 500 pixels, abre uma janela de 1000 por 1000 pixels, não é isso? Tá certo? E aí, para diferenciar dessa janela que a gente abriu, eu chamei isso de quê? Window. Usei o sistema de Window, certo? Lá, eu abri uma window de 500 por 500 pixels. E aí eu fazia uma correspondência bionífica direta, né, no Raycast. Aqui no Canvas existe um conceito ligeiramente diferente, que é o seguinte: suponha que você abriu uma window quadrada, né? Vamos supor aqui que ela seja 500 por 500 pixels. Por 500 pixels. Ok? Suponho que eu não sei qual, não só a razão didática aqui, que você abriu uma janela que ela é assim. Ou até por questão de simulação, você está vendo essa janela aqui, ela não é quadrada. Tá certo? Então eu estou simulando essa janela aqui, quero ver o que, é que eu vejo através dessa janela, tá? Então nesse caso ela não é quadrada. E aí se eu fizer a correspondência bionífica entre essa janela e essa daqui, o que vai acontecer quando eu ver o conteúdo dessa janela, que vai ser esse triângulo aqui, ó? O que vai acontecer? Vai ficar um pouquinho amassado para o lado. Vai ficar um pouquinho puxado para o lado. Não só isso. A correspondência bionífica diz que esse ponto aqui, do início, canto inferior esquerdo, se amarra nesse. Esse aqui se amarra nesse. Então o que aconteceu? É como se você pensasse que isso aqui fosse feito de borracha, para ele encaixar nesse negócio aqui, ele tem que achatar. Então esse triângulo não ia sair do jeito que está aqui, ele ia sair mais achatado. Tá certo? Então quando isso acontece, a gente pode fazer uma coisa para evitar essa distorção da minha imagem. A gente pode fazer uma coisa seguinte: não vou usar esse quadrado inteiro, vou fazer uma viewport. Aí o conceito de viewport é uma sub-área do meu frame buffer, que eu vou dizer, eu vou manter esse mesmo aspect ratio aqui da minha janela. Se isso aqui é H e W, eu vou manter uma viewport que tenha o aspect ratio parecido, não, igual, né? Isso aqui seja HV de viewport e essa aqui WV de viewport. E aqui a relação seria que H sobre W é igual a H da viewport sobre o W da viewport. Ok? Então nesse caso, toda essa área aqui da minha janela seria mapeada nessa viewport. E aí nessa viewport eu teria que o triângulo, que mesmo que esteja deslocado para a esquerda, vai ser mantido. Ok? Seria o que está vendo aqui vai estar vendo na viewport. Como ela tem a mesma configuração, o mesmo aspect ratio, não vai haver distorção. Então isso é uma coisa que é utilizada na tecnologia raster, muito utilizada. Eu poderia fazer uma implementação de viewport se eu quisesse no Raycast, podia também, tá certo? Eu apenas usaria o canvas inteiro e não fazia aquela mapeamento direto na window, eu mapearia na viewport, e aí eu especificaria a viewport. Ok? Entendeu? Pronto, então vai ser muito importante aqui, nessa técnica de rasterização, esse conceito, né, que a gente chama de volume de visualização. O que você vê aqui? Que figura vocês estão vendo aqui? Que figura vocês estão vendo aqui? Figura geométrica. Uma pirâmide. Mas quando eu boto esses dois planos cinza aí, um na frente e outro no fundo, você transformou essa pirâmide numa pirâmide agora, que antes ela era infinita, com um vértice,
ia embora para o infinito, agora ela está delimitada. Precisa, a gente é da chapa do DCE, agora a eleição. Pode dar uma vez rapidinho? 1 minuto. Essa pirâmide, né? Ela está delimitada agora e ela se transformou então numa coisa que é chamada de um tronco de pirâmide. Certo? Tronco de pirâmide. E o que vocês acham que vai acontecer aqui se eu tivesse uma cena maior, assim, indo para os lados, fora desse tronco de pirâmide? O que vocês acham que ia acontecer com ela? Não ia aparecer toda, claro, certo? Só quem vai aparecer é quem está onde? Dentro desse tronco de pirâmide, que a gente chama de volume de visualização, certo? Isso aí é tão importante que o OpenGL, na época, antes dos shaders, ele tinha um comando especial na API para você definir esse volume de visualização. Esse volume de visualização ele era chamado de GL frusto. Ele é... Ok? Então o que o GL frusto dava para você normalmente? Você pegava esse plano frontal aqui, ó. Ok? Você definia a coordenada que a gente chamou, a gente até fez uma coisa também para definir a nossa tela de mosquito. Aqui ele definia assim, ó, x mínimo, esse lado esquerdo da janela. Nesse primeiro ponto frontal aqui, ó, nesse aqui ele definia ali, x mínimo, y mínimo, que significaria você estar definindo essa parte inferior aqui da sua window, da sua janela, aliás, e aqui você teria o x máximo e o y máximo. Então, o x máximo você está definindo essa parte da janela aqui e está definindo essa parte superior da janela. Ok? Mas isso não é suficiente, porque nós estamos no espaço tridimensional. Então, o que a gente forneceu lá? No ponto em que a gente ia botar a tela do mosquito, a gente botou a distância dele ao centro de projeção. Então aqui, como essa câmera está sendo representada aqui por essa linha vermelha, e nesse caso aqui eu estou usando um sistema regra de mão direita ou esquerda, do jeito que está desenhado aí. Para ele fazer aqui a... Não, pegue a mão é melhor, né? Pegue a mão esquerda, bote ela na direção do eixo X. É direito, não tem que... Hein? Essa é a regra da mão direita, mas está na convenção do OpenGL? Não, essa continua sendo a regra da mão direita, X, Y, Z, né? O Z está entrando. Se a gente fosse usar a convenção do OpenGL, a gente inverteria o Z para cá e botava o X para cá, para ser o braço direito do fotógrafo. O jeito que está aí está o braço esquerdo do fotógrafo. Continua sendo a regra da mão direita, porque X, Y produz aquele Z, mas o Z está entrando na cena, certo? Ok? Bom, então aqui ele precisaria informar a coordenada dele, não é isso? Coordenada dele. E no OpenGL ele chamava essa coordenada de near. Ok? E aqui obviamente é near também. Near é. Está faltando o que então para definir o volume? O far. O far. Então, o far eu não preciso definir mais todos esses pontos, porque esse ponto aqui desse canto vai mapear nesse ponto aqui, vai estar fechando uma aresta ali com ele.
qualquer um desses 4 pontos aqui do paralelogramo verde vai se mapear com aquele paralelogramo azul lá no fundo da pirâmide, certo? Ok? Então não precisa especificar novos vetos. Eles são suficientes. Então basta dizer a distância entre esse e esse, ou seja, a diferença com a coordenada Z, não é nem a diferença, a coordenada Z do plano de fundo. Então desse gelifruxo, normalmente é isso aqui, ó. Eu fornecia o x mínimo, eu acho que era x mínimo, y mínimo, x máximo, y máximo. Aí botava aqui near e far. A recomendação do manual do Orpigel é dizer assim: quando você botar esse near aqui, o valor que você botar aqui, eu vou trocar o sinal. Porque a nossa convenção do Orpigel é que é coordenada Z negativa. Então, para você não carregar o sinal, já que vai trocar internamente, você botava um valor positivo para o near e um valor positivo para o far. Então, se eu quiser um near 2 metros, eu botava 2, e a profundidade da distância em relação ao observador, eu poderia botar 6 ou 8, o que for, tá certo? Aí isso definia a coordenada de fundo menos 8, internamente, ok? Aí seu volume de visualização estava totalmente bem definido através desse comando fluxo. O que ele ia fazer com isso? Esse FAR, por exemplo. Oi, quem está falando? Esse FAR, ele existe essa limitação porque, digamos, objetos muito distantes como... Não é só isso, porque como no Raycasting a gente não se preocupava com isso, porque quando eu mando um raio, eu vou perguntar ao cenário se aquele raio ele tem interseção com os objetos do cenário, não é isso? Então eu pergunto todos os objetos do cenário assim: objeto do cenário, você tem interseção? Se voltar dizendo que ninguém interceptou esse raio, o que eu fazia? Botava uma cor de background. Se eu tivesse pintado com uma cor de background preto e não quisesse fazer nada, ia ficar os objetos do cenário onde não teve interseção preta. Ok? Aqui não. A filosofia da tecnologia raça é diferente. Ela vai pegar todos os objetos que estão dentro desse fluxo, né? Se ele não colocar, ele vai ter uma área infinita no fundo aqui, se estende para o infinito. E eu não posso fazer isso, porque o que nós vamos fazer, nós vamos pegar esse volume de visualização e vamos fazer transformações para que ele se transforme num cubo. Então, uma coisa infinita não se transforma num cubo. Eu tenho que pegar uma zona finita e achatar ela. Se eu estivesse pegando uma argila na forma de um tranco de pirâmide e achatando ela para que ela fique com formato de um cubo. Se eu tiver uma coisa que não tem limite, como é que eu vou transformar essa coisa para um cubo? Entendeu? Então eu preciso de uma região finita, porque a filosofia é diferente. Eu vou transformar esse volume num outro volume que é um cubo 2 por 2 por 2. Ok? Então eu preciso delimitar, deixar finito. Ok, bom, aqui também vou passar rápido, porque essa discussão, a gente tem um programa de aplicação, bibliotecas gráficas com esses comandos, ele interage com o hardware e esse hardware tem comandos de entrada, saída, tá certo? Que a gente precisa coisar. Aí aquela discussão que eu já tinha falado para vocês, da história, quando começou o processo de computação gráfica interativa, nós tínhamos duas grandes indústrias, né, que era a indústria, a General Motors, e começou a investir em computação gráfica porque eles queriam fazer projetos de carros, né? General Motors.
motores, o que for. E a outra indústria era a parte eu falei que era GE, né? General Electric. Estão interessados em fazer circuitos, essas coisas todas. Ok? Então elas desenvolviam seus próprios programas na própria indústria, eles faziam seus próprios programas. Se a GE desenvolvesse de um jeito e a General Motors desenvolvesse outro, uma pessoa que saísse da General Motors e fosse trabalhar na GE tinha que aprender todas as coisas, porque não tinha padrão, tá certo? Ok? Nessa época já existia algumas linguagens, COBOL para a parte comercial, Fortran para a parte científica, eram as duas principais linguagens da época de linguagem de programação. Nos anos 60 elas começaram a se desenvolver, nos anos 50 elas já existiam rudimentarmente, mas os computadores antes dos anos 50 eram igual aquelas telefonistas que você ficava enfiando pino, então na programação também era aquilo. Eu tinha até um professor turco e ele disse que chegou dos Estados Unidos para fazer doutorado no final dos anos 50. Quando tinha o Fortran, ele tinha que pensar, o aluno de doutorado tinha que pensar 10 vezes se ia realmente desenvolver tudo na mão ou ia fazer programa, porque era aquela coisa bem rudimentar, tá certo? Mas nos anos 60 o Fortran se estabeleceu bem, aí todo mundo passou, cientificamente, você tinha um programa científico, usava o Fortran, você tinha um programa comercial, usava COBOL, tá certo? E depois começaram a aparecer outras linguagens. Mas em termos de padronização, não existe esse negócio de OpenGL, nada disso. Essas vieram, os primeiros padrões foram Core, que um esforço dos Estados Unidos e outro na Europa. Um era Core e o outro era o GKS. Eu acho que o GKS era nos Estados Unidos e o Core era na Europa. Não me lembro agora, correto. Mas enfim, com o avanço que teve nos anos 80 no fabricante de hardware, apareceu a GL, que era a Graphics Language, que era da Silicon Graphics, e depois ela abriu esse padrão de API para todo mundo, e aí passou a ser o OpenGL. Mas antes estavam tentando ainda se estabelecer como padrão de fato, Fix, aí evoluiu para Fix Plus, e aí depois dos anos 90, com o surgimento de realidade virtual, veio o VRML, aí tem Direct 3D, eu acho que até hoje, Microsoft, certo? Java 3D, né? Java evoluiu para JavaScript e outras coisas para permitir desenvolvimento na web. Então há uma série de padrões ainda, né? Vulkan está tentando aí ver se estabelece como padrão, mas é muito complicado ainda. O pessoal acha que é uma programação de muito baixo nível, e aí não sei se vai vingar. Então essa disputa de padronização continua existindo no mercado até hoje. Certo? O OpenGL está sobrevivendo já há bastante tempo, porque isso aí foi no final dos anos 80, nós já estamos aí 10 anos, mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos como padrão. E aí essas APIs, obviamente, elas permitiam ao usuário determinadas funcionalidades, como esse comando aí que eu coloquei para especificar, por exemplo, esse volume de visualização, e já está associado aí o fato de que esse volume de visualização é um volume associado à perspectiva. Depois eu vou detalhar mais dessa coisa de projeção. E aí o OpenGL tinha um outro para projeções ortográficas, chamava GL Ortho. O volume de visualização ortográfica era um paralelepípedo, exatamente o paralelepípedo reto, certo? Ele não implementou, por exemplo, projeção paralela do tipo oblíqua, que a gente vai ver. Então, se você quisesse fazer uma projeção oblíqua, você tinha que fazer na mão a matriz que transformava a sua projeção, fazia a sua projeção oblíqua, certo? Então, aí nessas APIs, você tinha APIs para definir coordenadas de vértice de objeto,
para você poder dizer, por exemplo, um GL Vertex, por exemplo, era uma primitiva que existia na API gráfica do OpenGL, você especificava as coordenadas x, y, z daquele vértice, certo? Vários tipos de construtores para isso. Observador, ele tinha aquela biblioteca auxiliar do OpenGL que tinha o lookat, o comando lookat, onde você dava todos os parâmetros necessários para montar as coordenadas que transformam de câmera para mundo, mundo para câmera, tá certo? Especificação de fonte luminosa, posição, tipo de fonte, as propriedades da fonte, tudo isso padronizado, certo? Materiais também. Ok, nos objetos das primitivas você tinha comandos para pontos, segmentos de reta, polígono, às vezes texto. O OpenGL não dava texto. As bibliotecas auxiliares do OpenGL davam alguma coisa para texto, mas o OpenGL em si não se meteu com o negócio de texto. E aí você tinha na API gráfica antiga do OpenGL esse tipo de estrutura que você usava nos seus códigos. Você sempre que tivesse que definir algum objeto, você ia botar assim, GLBegin, GLEnd, como se fosse um abre chave, fecha chave. Depois você dizia, no início do GLBegin, você dizia qual era a primitiva que você está querendo construir. Aí você podia botar esses IDs aí, que são macros. GL Polygon, aí você fornecia os vértices desse polígono que você está querendo construir. Nesse exemplo aqui está construindo aí um 1 pentágono, né? Então nesse caso aí ele forneceu 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E aí desse construtor desse GL Vertex, por exemplo, ele tinha várias maneiras de você especificar esse construtor. Se você quisesse especificar pontos no espaço bidimensional, porque tudo que você está fazendo é uma cena bidimensional, você botava vértices do tipo 2F, esse 2 poderia ser trocado por 3, se você tiver uma cena tridimensional. F é ponto flutuante, os argumentos que vão ser passados são pontos flutuantes. E você, se botar aqui vai ser 3F, você vai entrar com 3 valores. Se for 2F, 2 valores pontos flutuantes, como os argumentos. Mas você tinha um argumento que era tipo 2V, 2VF. Aí quando você botava esse V, significava que você ia passar um ponteiro para um vetor de duas coordenadas. Tá certo? Então tinha todo esse negócio, você tinha que aprender, olhar no manual como é que funciona esse negócio. Se você trocasse esse comando de GL Polygon para GL Points, ele simplesmente não traçava as arestas, traçava uns pontos lá e pronto. Ok? Então veja como é que era essa API. O que vocês acham que aconteceria quando você botasse esse comando GL Polygon no OpenGL? Em baixo nível, o que vocês acham que ia acontecer? Nesse exemplo aí. Hein? É um vértice, o outro e Para você ver aquela imagem lá, o que você ia fazer? Você tem comandos de alto nível aqui, ó. Você tem um comando, essa estrutura que diz GL Polígono. Então você já sabe, o programa sabe que você quer construir um polígono. Agora você vai passar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando você diz que é GL Polígono, é um polígono fechado. Ele tem outro comando que diz se você quer que ele seja preenchido ou não. Se você ativar esse outro comando OpenGL que quer que o polígono seja preenchido, ele vai preencher. Se você não disser, ou seja, outra primitiva que eu não escrevi aí, ele vai botar só a linha do polígono. Só o outline. Só o outline. Como é que em baixo nível implementaria isso aqui? Eu sei que para escrever as linhas você usa o GL Line. Eu sei que para construir só, para você fazer só as linhas e fechar, você usa o GL Line. O GL Begin contra o GL Line.
Sim, então esse aqui, na verdade é o seguinte, quando você bota esse GL Polygon, ele internamente ele tem que fazer o quê? Um scan conversion. Para toda primitiva que você disponibilizar na sua API, tem que ter alguma coisa que transforme aqueles comandos numa coisa de baixo nível, que é preencher o frame buffer, como é que vai ser esse conjunto de linhas. Tá certo? Então, quando ele pegasse esse polígono, ele ia pegar esses vértices. Vamos abstrair daquela coisa de projeção por enquanto. Então, você imagina que você está lidando diretamente na área de desenho. Então, faz de conta que você está pegando esses pontos e vai estar recebendo as informações dele de uma forma sequencial, em que você vai pegar esse primeiro ponto que foi fornecido, o GL Vertex lá. Eu vou fazer aqui, fazendo de conta, eu não estou olhando para os valores lá, mas vamos supor que o próximo ponto seja esse, depois do próximo ponto seja esse, depois do próximo ponto está bem aqui em cima, aqui, depois do próximo ponto aqui. E aí depois ele fecha naturalmente. Tá certo? Então, quando ele pegou esse primeiro ponto e esse primeiro ponto, ele já tem aquele implementador do algoritmo de traçado de linha que a gente discutiu na aula passada, né? Lembra que você tinha uma região como se fosse uma matriz de pixels. Aí quando você tem esse ponto, você identificou ele a posição de um pixel desse. Esse próximo aqui você identificou a posição de um pixel. Aí você vai dizer assim, ok, nessa matriz essa aqui está fácil, porque ele está coincidindo com o scanline, então eu vou só fazer a pintura dos pontos nessa mesma scanline aqui. Quando eu estiver vindo daqui para fazer o câmbio um pouquinho maior, quando eu fizer daqui para cá, por exemplo, para essa linha aqui aparecer, eu tenho que converter essa linha em informações de pixels, né? Quais são os pixels que estão em volta dela. Esse é o Get Scan Conversion. Então, todos esses comandos aqui, em baixo nível, ele percorreria um segmento de reta, faria Scan Conversion desse segmento de reta entre esses dois vértices. Depois ele pegava entre esses dois vértices outro segmento de reta com Scan Conversion, botava isso no Frame Buffer. Fazia de novo agora esse com esse com esse, e como ele sabe que é polígono, ele quer fechado, então ele vem e fecha com aquele último ponto lá. Isso era feito em baixo nível, certo? O cara que está fazendo aqui o desenho está pouco se lixando para essa implementação, mas está feito em baixo nível. E aí você tem uma série de coisas que você poderia alterar. Você tem GL Point, GL Line, GL Polygon, GL Triangle, Squads, Line Strip. O que vocês acham que é uma Line Strip? Line Strip. Se eu quisesse fazer isso aqui, ó, uma aplicação em que eu quero fazer isso aqui, ó. Você tem lá uns experimentos e quer desenhar o primeiro ponto do experimento. Você tem aqui o eixo X e o eixo Y, e você quer pegar então um par ordenado, e está aqui o primeiro ponto. Aí você tem outro valor do experimento e gerou esse segundo ponto aqui. Você quer gerar essa linha aqui. Aí vem outro ponto, outro ponto, outro ponto e finalmente outro ponto. Você tem todos esses pontos aqui e quer fazer esse gráfico aí. Ok? Então esse aqui seria uma line strip. Você pega o primeiro ponto, dá o segundo vértice, o terceiro vértice, o quarto vértice, o quinto, o sexto, ele desenha essa linha strip para você. Parece algo já legal, certo? Sim, é. Plot, normalmente você faria isso, ok? Se você quisesse fazer uma função de interpolação por esses pontos, aí você teria que cuidar da parte de interpolação e passar então os pontos interpolados e gerar essa linha suavizada. Aí seria outra API, se você quiser, para gerar, por exemplo, um spline, ok? Mas aqui no OpenGL ele disponibiliza isso. Um GL Line Strip pode gerar inclusive uma linha que corte ela própria. É aberta ela. Se você quiser usar um line strip para fechar, você teria que repetir o primeiro ponto. E aí ele fecha no primeiro ponto. Tá certo?
E aí, quando você tinha um comando GL Lines, ele ia pegar múltiplas linhas desconexas, não necessariamente conexas. Se eu fornecesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares, 8 vértices, ele pegava o primeiro com o segundo, faria uma linha, o terceiro com o quarto outra linha, o quarto com o quinto outra linha e o quinto com o sexto outra linha. Se você não fornecesse esses pares de linha, ficasse faltando um vértice, ele só fazia o que conseguisse fechar os pares, certo? Ficava um vértice sobrando aí e não ia fazer nada. Esse comando GL Line. No GL Polygon ele já sabe que todos os vértices vão ser fechados. Então quando você forneceu 4 vértices, ele fecha o terceiro com o quarto com o primeiro, nesse exemplo aí. GL Triangles, do mesmo jeito que o GL Line, ele vai pegar de 3 em 3 vértices formando triângulos desconectados. Pode repetir o line? Oi? Pode repetir o line? Mostrar? Repetir. Você quer que eu repita? Eu mostre lá ou... Só para entender o que ele faz. Ele faz isso aqui, ó. Lembra aquela estrutura que você viu anteriormente aqui, ó? Suponha que você trocasse aqui de GL Polygon para GL Lines, esse exemplo. Então ele ia pegar assim, esses dois primeiros vértices, ele forma uma linha ligando esses dois pontos. Esses dois aqui agora, outra linha ligando esses dois pontos. Então nesse deserto, como se assim, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, ele gerava uma linha ligando esses dois pontos. Aqui, por exemplo, ligaria aqui esse com esse. Tá certo? A próxima linha vai ser ligando o terceiro com esse, ou seja, esse com esse. Ok? E esse cara aqui não formou par com ninguém, então ele nem desenha. GL Line. Certo? Então são pares de linha. Então, se você quer pares de linha, você teria que fornecer vértices soltos aqui ligando. Agora, mas eu quero fazer um polígono usando o GL Line. Pode? Pode. Aí você teria que fazer assim. Primeiro e segundo. Fornecer essas coordenadas, ok? Aí você vai terceiro e quarto. Eu tinha que repetir isso aqui. É altamente ineficiente, certo? Okay? Esse é o que o GL Lines faz. E o GL Triangles também. Ele pega um conjunto de triângulos, de 3 em 3, ele forma 0, 2 e 1, 3, 5 e 4. Ok? Desconexo. Do jeito como é o GL Lines fez, só de 3 em 3, tá? Só que aí ele pinta o que é. Se você botar antes um comando OpenGL para dizer que quer preencher, senão ele faz só a borda, ok? Tem que ativar um comando para dizer que quer ser preenchido. Da mesma forma, o polígono pode ter o comando. Também, se você é só uma primitiva que você bota lá, GL fill, aí bota true lá, o negócio lá, tem um comando, tá ok? Depois ele vai aparecer aqui em alguma dessas coisas. GL quadro, da mesma forma, de 4 em 4 ele forma quadriláteros desconexos, ok? Aí quando você tem line strip, agora não, ele segue a sequência, ok? Ele liga o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto, mas não fecha. Quando ele chegar lá no último, ele parou ali no último, ok? Se você quisesse fechar, ele tinha que repetir o 5 igual ao 0, o sexto igual ao 0, para ele fazer uma linha extra ligando o V5 com o V0, entendeu? Eu teria que fazer um V6 igual ao V0, botava as mesmas coordenadas do V0. Lá em loop ele fechou a linha, naturalmente, ele daria o V5 e ele automaticamente fecha com o V0. Se ele vier um line loop. Triangle strip ele vai fazer uma lista conectada de triângulos. E triangle fun ele usa esse daqui. Qual a diferença? Do strip, o fun? Vou dar um exemplo de aplicação simples aqui, só para você ver a aplicação dos dois.
Suponha que você tenha isso aqui é uma esfera, ok? Uma esfera. Aí eu vou pegar essa esfera e vou fazer o seguinte: aqui é o polo norte, aqui é o polo sul da esfera, ok? Eu vou criar meridianos. Ok? Agora eu vou criar paralelo. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um loop daqui até aqui. Nesse loop eu vou fazer um nível do loop, depois eu vou variar o segundo nível do loop, terceiro, quarto, quinto nível do loop. Então seria, esse aqui seria o nível 1, 2, 3, 4, 5, ok? Esse negócio aqui eu vou fazer. Você está vendo que isso aqui são quadriláteros? Então vou fazer agora triângulos ligando esses vértices. Ok? Toda a volta. Então eu vou fazer aqui, gerar nesse nível 1 um triangle strip de triângulo. Está vendo que vai fazer uma tira de triângulos? Então se eu começasse essa tira daqui desse ponto, eu ia formar esse primeiro triângulo aqui, ó. Pintar ele aqui só para você ver. Primeiro link da minha tira de triângulo. Depois eu forneço mais esse vértice aqui, ele fez esse próximo triângulo. Aí eu forneço esse vértice, ele fez esse próximo triângulo. Aí eu boto esse vértice, ele fez o próximo triângulo. E assim vai, né? Eu vou fornecer esse vértice, vai para cá, depois eu forneço ele fecha o próximo. E vai fazendo a triangle strip, ok? Aí eu boto a segunda strip, faço esse aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E essa? E essas calotas? As calotas polares. Se eu olhar de cima, como é que é uma calota polar? É assim, ó. O polo norte tem um círculo aqui polar, círculo polar, e agora eu tenho assim, ó, um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui, ligando com aqueles meridianos, entendeu? Sim. Ok? Então isso aqui é um triangle fun, porque todos os triângulos têm um vértice comum. Ó. Então você precisa especificar para não ficar duplicando. Se eu fosse botar isso aqui com triangle strip, eu teria que botar esse triângulo e esse vértice, aí esse triângulo e esse vértice ficaria duplicando o meu triângulo. Esse aqui não, ele já sabe que é um triângulo único ligado a esses outros vértices aqui, formando esse triângulo, esse. Então você usaria uma outra estrutura para fazer o fechamento do polo norte e do polo sul, usando a triangle fan. E aí com quadro strip você poderia fazer quadriláteros também na forma de strip. Existem comandos de acesso direto ao frame buffer, que você poderia ler uma informação do frame buffer em determinada posição e você pintar diretamente uma cor no frame buffer. Então se eu quisesse usar comandos do OpenGL para fazer o raycasting que vocês estão fazendo, eles faziam tudo na mão na hora final de escrever a matriz de cores. Você pegava um comando do GL Draw Pixel e mandava pintar na posição da matriz diretamente, entendeu? Você teria uma matriz usando um comando desse. Deixa eu ver a hora aqui. 11h30. Bom, aí aquela coisa da câmera, como é que eles faziam? Fazer o que nós já comentamos aqui quando a gente tinha aquele comando glut look at, né? Tudo que uma câmera a gente quer dela é
ser capaz de definir onde é o olho do observador, para onde ele está olhando, para poder definir o Z da câmera, como é que eu defino o plano sagital para poder definir os produtos vetoriais e saber o braço direito do fotógrafo. Todas essas informações têm que vir num API, num tipo de API. E isso tinha todas aquelas APIs que tentaram ser padrões, Figs Plus, OpenGL, todas elas têm comandos para isso. Fonte luminosa, eu preciso dizer a localização dela, a intensidade, a cor, todos aqueles atributos que a gente discutiu quando a gente apresentou fonte luminosa. Propriedade de material também, o que a gente precisa? Reflectividade dele, dizer se ele é opaco ou não e dar os índices dele. Aí o modelo de plotadora que eu já tinha comentado para vocês, está aqui os comandos, por exemplo, do desenho de baixo nível, você desenha a linha no comando Move to, Line to, Line to, Line to, para formar um quadrilátero desse. Vértices, pontos e triângulos são primitivos. O OpenGL teria esse tipo de comando, GL Vertex para pontos. Então isso aqui é assim, só mais informação, e aqui está exemplo de comandos do OpenGL para formar esse tipo de imagem. Ok? Bom, agora a gente começa numa coisa que é falar aqui para vocês, meio que então aqui eu já vou falar do pipeline que a gente faz quando a gente tem esses comandos das APIs gráficas, né? O pipeline gráfico, que hoje modificou porque hoje você programa uma parte dele. Aqui só está uma visão de uma coisa chamada de wireframe, que é quando você bota só as arestas do seu objeto. O que vocês estão vendo aqui? Cadeira, né? Que eu estou dizendo já, né? Ok, mas que tipo de coisa é essa? Alguém fez? Vocês da computação não fizeram. Alguém já fez Desenho técnico? desenho técnico? Em algum lugar tu fez Lá no IFCE. no IFCE. Então isso aí é o tipo de desenho técnico, certo? E o que significa isso? Você pega visões, normalmente essas visões são projeções ortográficas, como se você estivesse botando seu objeto dentro de uma caixa e vendo de frente, lateral direita, posterior, lateral esquerda, superior e inferior. São as visões típicas completas do negócio. E aqui ela está, nesse exemplo aqui, ele está com uma visão, essa visão aqui é a visão superior, está vendo as costas da cadeira e os dois braços e o chão. Aqui é uma visão frontal e essa aqui é uma visão lateral da cadeira. Aí você tem aqui uma visão em projeção ortográfica, que a gente vai ver mais detalhadamente. Então o cara que ia construir essa cadeira, ele olhava como é que eram as visões e ele ia construindo, medindo, porque tem algumas visões dessas que dá para medir, e aí você mede e constrói o seu objeto, tá certo? Então esse era o objetivo dessa representação aqui, para permitir o fabricante ir lá e construir a peça que você projetou. Bom, aqui é uma visão típica de uma imagem de Ray Tracing. Vocês estão vendo aí múltiplas reflexões aparecendo. Aqui é o uso de fractais para representar plantas, por exemplo. E aí a gente vai agora ver a parte do pipeline gráfico. Eu vou começar bem aqui. Ok, então isso aqui sofreu modificações ao longo dos anos, né? Antes disso aqui a gente chamava de pipeline geométrico fixo. Então se você pensar dentro da geração de uma cena, o que a gente falou aqui? A gente disse que a gente pega os vértices, né?
Vértice é a coisa mais importante de tudo, porque ele sofre transformação. Quando o vértice se transforma, quando você dá uma escala no vértice, o objeto vai se transformar em função dessa aplicação das modificações que são feitas sobre o vértice. Então, o vértice eu aplico as matrizes de transformações para ele sofrer aquelas operações todas que a gente viu, rotação, escala, cisalhamento, etc. Então, ele passa dessa parte em que sofre essas transformações. Depois, pode ser que durante essa transformação, ele caia fora do volume de visualização, por exemplo. Então, eu vou ter que aplicar operações de clipping. Eu vou ter que cortar. Clipping é aparar as arestas. Então, você tem um volume de visualização. E o que estiver fora desse volume de visualização, eu vou ter que cortar contra aqueles planos do tronco de pirâmide. Parecido com o backface culling. Oi? Isso é parecido com o backface culling. Não é só o backface culling, é uma técnica de você minimizar o processamento, mas não tem nada a ver com o clipping. O clipping ele realmente calcula a interseção do plano lateral daquele frouxo e tudo que estiver fora dele está cortado. Ele tem que, inclusive, se eu tinha um segmento de reta, uma parte dentro e outra parte fora, ele tem que botar um novo limite para onde é que esse segmento de reta que está dentro do clipe está seguindo, entendeu? É cortar mesmo, você vai cortar. Depois que você cortar, você tem agora todos os objetos da sua cena dentro do volume de visualização. Agora o que você vai fazer? Projetar ele, tá certo? E aqui essa projeção a gente tem vários passos para ela, que a gente vai ver. É como se eu estivesse agora pegando o meu volume de visualização, que no caso de perspectiva é um tronco de pirâmide. Eu vou aplicar matrizes que vão fazer com que esse tronco de pirâmide se transforme num cubo, 2 por 2 por 2. Ok? E vai fazer o efeito dessa projeção. Depois da projeção, aí eu vou fazer aquela parte de rasterização, ou seja, preencher as informações do frame buffer e colorir. Tá certo? Como é que a gente faz, por exemplo, uma das possibilidades de você colorir um triângulo, qual seria? Você tem aquele plano frontal de projeção, ok? Aí você projetou um triângulo. Vamos supor que você tem um triângulo agora que é dado por esses valores em ponto flutuante, P1', P2', P3'. Isso é ponto flutuante. Projetei ele naquela primeira janelinha cinzenta, né? Que é do frusto, certo? Agora o que vai acontecer? Essa janela aqui, ela vai mapear numa viewport. Vamos supor que eu vou mapear numa janela inteira. Não tem indicação, eu vou mapear na janela inteira. Então agora tem uma matriz aqui, não tem? Porque nós estamos agora falando de window. Aqui é como se fosse janela, plano de projeção, e agora eu estou falando de window. Ok? Então vou botar aqui mais uma divisão só para detalhar um pouco mais. Então, o que eu terei que ter feito aqui é o seguinte: eu peguei esses pontos aqui, onde quer que ele esteja no espaço tridimensional, e calculei da maneira como vocês aprenderam, usando aquela contribuição de ambiente, difuso e especular. Eu tenho a cor desse objeto, desse ponto aqui, a cor associada a esse ponto. Eu tenho a cor associada a esse ponto, e a cor associada a esse ponto que eu calculei usando aquele modelo de fonte, certo? Onde é que eu armazeno essa informação dessas cores aqui, do P1', do P2', do P3'? Onde é que eu armazeno? Na matriz. Então, se eu olhasse para cá, você poderia dizer assim: vou pintar então aqui, mas faz de conta que isso aqui é o canvas, é o frame buffer, eu vou escrever as informações. Então, chega aqui, suponha que esse P1 que está em ponto flutuante, a aproximação dele, depois se você fizer converter isso para inteiro, ele caiu aqui, ó.
Então essa cor do P1 vai ser armazenada nessa posição do frame buffer. Ok? Então essa é a cor do P1. Vamos supor que o P3 tenha caído aqui nesse cara, nesse quadradinho aqui. Então essa vai ser a cor do P3 que eu vou pintar aqui. E a do P2, vamos supor que ele caiu aqui. Eu pintei essa aqui. Certo? Daí eu pintei usando a mesma técnica que vocês aprenderam no Raycast. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu não vou calcular por esses pontos internos aqui do meu triângulo, como a gente fez no Raycast, que a gente mandou um raio e calculou também a cor dele, não foi? Agora não. Eu vou ter uma coisa mais barata. Qual é que eu vou fazer agora? Hã? Tu vai só encher. Eu vou tentar preencher por interpolação. Então aqui tem uma reta teórica. Aqui tem uma reta teórica ligando o centro desses pixels aqui. Então eu começo pelas bordas. Então eu chego aqui na borda e digo assim, vou fazer scanline a scanline, ou seja, essa é uma scanline, essa é outra, essa é outra, essa é outra. Então nessa borda aqui, eu vou, dessa scanline aqui, essa e essa e essa, eu vou fazer uma interpolação entre a posição dessa e dessa scanline, e baseado nessa posição eu vou calcular a cor desse cara aqui. E esse cara aqui eu vou pintar aqui nessa posição. Aí baseado nessa cor, aqui caiu meio no meio, eu sei lá, pode ser essa daqui, eu pintaria aqui. Essa daqui eu pintaria aqui. Tudo calculado por interpolação. E essa aqui. Pronto, isso aqui tá. Você viu o efeito escada? Aí isso que eu fiz. Aí eu faço isso para essa borda também. Ok? Então vamos supor aqui que nesse exemplo aqui, esse pixel seja pintado. Ó. E agora o que eu faço nessa scanline aqui? Vamos olhar só para essa scanline aqui. Ó. Eu tenho essa região pintada, essa região pintada. O que eu faço agora para pintar o meio? Eu vou interpolar entre essa cor e essa e calcular essas cores aqui. Então esse processo aqui é o que é feito em baixo nível e é o chamado de Gouraud. Tá certo? Então todo triângulo em baixo nível, certo? 90% das aplicações de computação gráfica com raster, eles usam essa técnica de Gouraud. É o nome da pessoa que pintou? Hã? É o nome da pessoa que pintou a técnica? É o nome da pessoa que inventou a técnica. Então esse é o último passo da pipeline, que é esse passo de rasterização. Ok? Ok, vamos parar por aqui hoje. Daqui vai transformações, a gente é uma recapitulação, não vou nem passar muito rápido, tá certo? Só explicando para vocês, vocês estão percebendo a diferença de como proceder do método de Raycasting versus desse método aqui, tá certo? Então esse método aqui, primeira coisa, ele tem que fazer essas fases em que ele vai cortar o que está fora do volume de visualização, aplicar uma matriz para transformar o volume de visualização 1 cubo, 2 por 2 por 2, pegar o que está lá dentro, fazer aí o backface culling, toda essa parte lá, vai usar um algoritmo chamado algoritmo ZBuff e vai jogar essa projeção e ir calculando as cores e pintando o frame buffer. Ok? Com esse tipo de preenchimento, triângulo a triângulo. É isso que ele é feito. Ok, então por hoje é só. Deixa eu fazer a chamada aqui. Pessoal, que chegou depois.